Caríssimos alunos, aqui é o professor engenheiro Pedro para a nossa atividade 1 de programação e cálculo numérico. É essa matéria que dá dor de cabeça em todo mundo, que tira o sono do pessoal, né, dos caríssimos alunos. E realmente é uma matéria complexa, né? Existem aí vários princípios e pulos do gato que, se você não souber, você não resolve. E nós estamos aqui para te ensinar justamente isso. Tá precisando de ajuda aí? Manda um WhatsApp aqui para mim, que para nós aí podemos te acompanhar durante todo o módulo aí, ajudando, tirando as dúvidas, enfim, ensinando para que você aprenda verdadeiramente. Então, ó, o enunciado aqui da atividade 1, ele dá essa introduçãozinha, né? Comenta que tem duas fases. A primeira fase é uma estimativa de volume de um tanque, e a segunda fase é a determinação de forças de um sistema. Para cada problema, utiliza os conhecimentos adquiridos sobre métodos e sistemas lineares. Muito bem. Fase 1. Você está projetando um tanque esférico para armazenar água para uma pequena vila. O volume de líquido que ele pode armazenar pode ser calculado por... Tá aqui a fórmula. Volume é igual πh ao quadrado vezes aparentes 3r menos h, fecha parênteses, tudo isso dividido por 3. Onde V é o volume em metro cúbico, h é a profundidade da água no tanque em metro, r é o raio também em metro. Ele está aqui o desenho do tanque. Quer ver? Vamos fazer uma rabisqueira nele aqui. Então, ó, o H aqui na história, você pode traduzir por nível, né? É o nível de água no tanque, ou seja, a altura, né, do conteúdo aqui do líquido. Nível, que nesse caso é água. Tá? Então já está tudo em metro, não precisa a gente esquentar a cabeça com conversão da unidade, né? Então, qual que é a altura do líquido aqui dentro do tanquinho, nosso tanquinho esférico? Vamos ver o que mais que o enunciado nos conta aqui de interessante. Sabendo que o tanque precisa sempre estar com um volume mínimo de 30 metros cúbicos, então, portanto, o V ele já nos deu, né? Que nós vamos substituir 30 metros cúbicos. Qual é a altura de água no tanque? E agora, para que essa quantia d'água aqui seja 30 metros cúbicos, que altura que eu tenho que encher esse tanquinho, né? Até a metade, mais um pouco, menos, enfim. Considere o raio 3 metros e que o erro percentual deve ser menor que 1%. Em todos os casos. Isso aqui é importante para nós pelo seguinte, né? O cálculo numérico, ele nos dá aproximações extraordinárias, né? Inclusive, aonde aí a taxa de erro, em geral, fica sempre abaixo de 1, né? Fica 0,0000 do erro, dependendo aí da eficácia do método, né? Mas nunca tirem isso da cabeça. O cálculo numérico é uma aproximação, né? Situações exatas, daí o professor meu de faculdade sempre dizia, né? O cálculo não é o cálculo numérico. O cálculo numérico, a exatidão, entre aspas, é uma aproximação, mas só que uma aproximação totalmente extraordinária, né? Que pode ser usado como se realmente fosse um cálculo exato. Tá? A. Use o método da bisseção e calcule o valor de H juntamente com o erro. Então, o V nós precisamos encontrar o abençoado do H, ou seja, o nível, né, a altura, e o erro. Não podemos esquecer aqui do erro. Tá? Para o intervalo de 1 a 3. Então, ou seja, a minha resposta está dentro disso aqui. Entre 1 e 3. Tá? Está dentro desse intervalo, está a minha resposta correta. O método da bisseção é o método mais simplório, vamos dizer assim, ele é mais introdutório. Então, às vezes, para você chegar num percentual abaixo de 1% de erro, você tem que fazer aí algumas iterações lá, mais 5, 6, 7, 8, dependendo. Né? Outros métodos já mais avançados, por exemplo, aqui o método de Newton, dependendo da situação, aí na segunda, terceira iteração você já tem um resultado com um erro muito baixo. Tá? No decorrer do exercício que nós vamos perceber isso. Também dependendo da literatura, o método da bisseção às vezes pode ser chamado de bissecção, né? Tem um Czinho no meio aqui, enfim, é a mesma conversa, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no livro de vocês, ó, página 14 aqui do PDF, né? Ele comenta um pouquinho sobre o método e
né, ele comenta aqui um pouquinho também sobre equações, não sei quanto, isso daqui eu já pressuponho que todos saibam, já decora e salteado, né? Então o que a gente tem que levar em consideração aqui no método é aqui, ó, para que o método possa ser aplicado, né, para que esse modelo possa ser encontrada uma raiz, primeiro, a raiz tem que estar dentro do intervalo, então ele nos deu um intervalo, né, de 1 a 3, portanto a raiz estará aqui dentro. Como assim, professor? Raiz é essa raiz aqui, raiz quadrada? DH que eu vou encontrar? Não, né? Não pensando nisso aqui. A raiz significa o seguinte, que dentro desse intervalo, e essa equação igualada a zero, eu encontro uma condição do outro lado do igual que faça com que essa equação seja zero. Entenderam? Ou ficou muito complexo? Ou seja, né, se por exemplo eu tenho aqui 2x mais 3 igual a zero. Eu vou aplicar lá o método da abscissão para encontrar esse x. Ou seja, a minha raiz, o valor do meu x, ele tem que ser tal que a quantidade, o outro lado da igualdade aqui seja zero, né? Então isso eu estarei encontrando a raiz da minha equação. Tá só uma básico do básico, mas só para refrescar a memória. Tenho certeza que vocês já sabiam disso. No caso dessa conversa aqui, né, a gente não precisa aplicar lá muitos métodos, porque aqui seria super simples, né? Passaria o 3 para cá, 3 dividido por 2, 1,5, né? Então x seria 1,5. 2 vezes 1,5, 3 negativo, né? Ficaria menos 3 mais 3, 0. Então, para essas equações simples, não precisa, logicamente, de uma aplicação do método numérico. Para equações um pouquinho mais cabeludas, aí a gente usa o método numérico. Tá? Segunda situação aqui que tem que satisfazer, né? Que f de x é uma função contínua, isso é importantíssimo, né? E que a equação possui uma solução. Ótimo. Então, esse enunciado, o professor que elaborou, ele nos deu todas essas condições, se satisfaz essas condições, né? Daqui tem também uma explicaçãozinha básica aqui do método, ou seja, a solução exata vai estar no eixo x, né? Porque, como eu comentei, quando se encontra a raiz no eixo x e no ponto zero, né? É quando você satisfaz a equação igualada a zero, né, entre aspas, então ela vai estar aqui, a solução não estaria aqui, por exemplo, né? Sei lá, se aqui fosse, não sei, 5x, não, ela estará aqui no eixo mesmo, né? Porque será o momento em que ela igualará a zero. E o método da abscissão, o que ele vai fazendo? Ele vai rachando no meio as tuas possibilidades, o teu intervalo. Então eu tinha no início aqui, no caso nosso, né? No A era 1 e o meu B era 3, né? Que o enunciado me deu. Era, não é? 3. Então o método da abscissão ele vai rachando. Ele vai partindo ao meio esse intervalo até que de metade em metade, metade em metade, metade em metade, chega uma hora que ele encontrou a solução, né? E ele vai aproximando de metade em metade. Vai rachando aqui o nosso gráfico, entre aspas, para ficar mais fácil de entender. Tá? Outro detalhe importante aqui do método, o nosso xi é a mais b dividido por 2, ou seja, o nosso primeiro xi calculado, né, antes da gente jogar na tabelinha, vai ser 1 mais 3 dividido por 2, né? 4 dividido por 2 vai ser 2. Para começar a conversa aqui do método. E daí depois nós vamos jogar nessa tabelinha aqui, ó, conforme o livro nos mostra, nós vamos montar esse esqueminha aqui no Excel para que você entenda de uma maneira mais otimizada, né? Muito mais lógico e inteligente resolver no Excel do que ficar fazendo, por exemplo, aqui, ó, 6 iterações tudo na mão. Tá? Então vamos fazer primeiro na mão para que você domine a conversa e depois nós jogamos no Excel. Então vamos lá. O método da abscissão calcula o valor de H juntamente com o E para o intervalo de 1 e 3. Então, primeiramente, nós vamos rearranjar a equação do volume. Ou seja, como assim rearranjar, professor? Nós temos que igualá-la a zero, né? Porque nós queremos encontrar a raiz conforme eu mencionei anteriormente.
Joga esse 3 para cá, multiplicando. Então vai ficar 3v. Já tirei a fração aqui da história, né? Aqui eu multiplico, ó, distributiva. Esse vezes esse vezes esse. Πh ao quadrado vezes 3r é πh ao quadrado 3r, né? Πh ao quadrado 3r. Pensa na letra, abençoada. Menos πh ao quadrado vezes h é πh ao cubo. Concordam comigo, ó? O π repete, né? H vezes H repete a base, somos os expoentes. O 2 e mais um 1, invisível que está aqui, ao cubo, né? Agora, para igualar a zero, vamos organizar aqui por ordem de expoente. Então, vamos jogar isso aqui para frente, ó, ficaria menos πh ao cubo, mais... Vamos pôr o 3r na frente para ficar mais bonito. 3r πh ao quadrado, πh ao quadrado. Esse v aqui que está desse lado do igual vai passar para cá, né? Então ele passa diminuindo. Menos 3v. Tudo isso igual a zero. Entenderam, né? Então está aqui nossa primeira equaçãozinha já rearranjada. Poderia fazer de outro jeito? Poderia. Quer ver? Deixa eu apagar aqui. Poderia simplesmente resolver a distributiva aqui primeiro, ó. Eu queria v igual esse vezes esse, né? E h ao quadrado 3r sobre 3 menos esse vezes esse, né? E h ao cubo sobre 3. Mesma coisa. Esse 3 aqui a gente já cortava fora, né? Então aqui ficaria 1/3 de πh ao cubo. E daí do mesmo jeito, né? Menos πh ao cubo sobre 3 mais πh ao quadrado r menos v, tudo isso igual a zero. Qualquer dessas duas aqui que você resolver, calculava da mesma coisa o resultado, tá? Ah, professor, tem certeza? Tem, porque eu já calculei das duas. Tá, agora só escrevi de novo aqui mais bonito, né? Digitado fica bem melhor do que minha letra, é ridículo. Muito bem, então tá aqui nessa equação, menos πh ao cubo mais 3r πh ao quadrado menos 3v. O que a gente pode fazer agora com essa fera aqui para facilitar mais ainda? A gente pode substituir os valores, né? Vamos escrever aqui. Substituindo os valores dados no enunciado. Que valores que nós temos, né, que o enunciado nos deu? Vamos dar uma sondada aqui no enunciado. Ele nos deu que o R é 3, ó, aqui, e que o V é 30 metro cúbico. Então vamos jogar aqui dentro, né? Então, ó, R é 3, vamos fazer vezes aqui, né, vezes 3. E o meu V também é 3, não, é 30, né? 30 metros cúbicos. Tá tudo em metro. Matamos-lhe a pau. Agora, como que vai ficar? Π h ao cubo mais 3 vezes 3 é 9. 3 vezes 30, 90, né? 3 vezes 3 é 9, eu só jogo um zero aqui na história. Pronto, ó. Aqui está a nossa equação geral, que nós vamos resolver o exercício. Agora, para o método da abscissão, o que eu preciso fazer? Ó? Aqui na tabelinha, cadê o livro? Ó, eu tenho o I, né, que são as iterações, eu tenho o A, que a enunciado me deu, no nosso caso aqui vai ser 1 e 3, né, o B, eu tenho que calcular agora o meu XI. O erro eu já explico um pouquinho mais para frente, que está aqui na história também, e tem que multiplicar o f de xi vezes f de a. Então vamos calcular o xi. Qual que é a fórmula aqui? Ó, xi igual a bi mais ai dividido por 2. Vamos escrevê-la aqui. Ó, o meu xi é b menos a dividido por 2, né? Está aqui na tabelinha e está aqui também que eu já tinha comentado, né?
A mais B dividido por 2B, enfim, mesma história. Tá aqui o nosso xi. Tá? Então vamos substituir o meu A. Eu sei que é 1, né, do intervalo, e meu B é 3. Então ficará como 3. Opa. O meu A é 1. Dividido por 2. Isso aqui em módulo, tá? Por isso que tá essas barrinhas aqui, porque ele não pode dar negativo. Opa, aqui é mais, né? Mais. Até vamos escrever igual tá no livro. No livro tá A mais B, vamos deixar A mais B para ficar chique. A mais B, portanto, 1 mais 3 dividido por 2. 1 mais 3 é 4, dividido por 2 vai dar 2. Pronto, o primeiro xi nosso é 2. O A nós temos que é 1. Né? Então agora o que a gente faz? A gente joga dentro da equação substituindo para calcular o f de A e o f de x. Então, ó, vou pegar a minha equação aqui. E o que eu vou escrever? Ó, f de A é igual à minha equação aqui. Então eu vou substituir aqui, ó. Deixa eu separar, ficar mais bonito. Eu vou jogar o meu A dentro do meu H, né? Ou seja, ele vai substituir o meu H. Qual que é o meu A? Meu A é 1, né? Portanto, f de 1 é igual a menos π 1 ao cubo. Aqui já vou deixar 9, mais fácil, né? Aqui também já vou deixar o 90. E o meu H aqui é 1 também. Né? Então, quanto que vai dar essa conta? Menos π vezes 1 ao cubo é 1, né? Menos π, menos π. É ele mesmo. Mais 1 ao quadrado é 1. Vezes π vezes 9, então π vezes 9 é, vamos jogar na calculadora aqui, 9 vezes π, 28,2743. 28,2743. Menos 90. Então, portanto, o nosso f de 1 será... Agora vamos jogar toda essa equaçãozinha aqui dentro, ó. Menos... vou zerar tudo aqui. Menos π mais 28,2743 menos 90. Menos 64,8673. Arredondando, né? Na quarta casa. Tá, agora nós vamos fazer a mesmíssima coisa pro f de x. Então aqui ficará, ó, v será f de xi. Vamos escrever bonito aqui, fazer ele ficar no cantinho de baixo. Ó, f de xi. Quanto que era o meu xi? Tá aqui, né? Meu primeiro xi que eu calculei deu 2. Então eu vou jogar o 2 aqui dentro. Porque o meu xi é 2. Portanto, 2 ao cubo é aqui 2 ao quadrado. Agora já vai dar a diferencinha nos valores, né? Porque o 2 já fica mais... não vai ser ele mesmo, né? Não vai sobrar só o π, enfim. Agora já vai dar pano para manga aqui. Muito bem. Dá para fazer de cabeça, eu vou fazer aqui só para vocês acompanharem. 2 elevado ao cubo é 8 vezes π, 25, e daí negativo, né? Menos 25,1327. 2 elevado ao quadrado é 4, né? 2 vezes 2 é 4, mas só para comprovar. Vezes π
vezes 9, 113,0973 menos 90, né? Quanto que vai dar o nosso f de 2, ou seja, o nosso f de xi? Vou fazer essa continha aqui. Menos, deixa eu zerar tudo. Menos 25,1327 mais 113,0973 menos 90 dá menos 2,0354. Menos 2,0354. Agora eu multiplico essas duas feras aqui, esse por esse, porque o sinal dessa multiplicação é o que vai determinar a continuidade da minha tabela. Mas agora vamos para o Excel, né? Agora você já entendeu a lógica aqui, todo o esquema, como que a gente rearranjou a conta, agora vamos jogar dentro do Excel. Então, ó, aqui dentro do Excel eu já deixei uma tabelinha aqui e a nossa equação, né? Vai ficar mais fácil a visualização nossa aqui. Então, ó, no livro, a tabelinha tinha o que aqui? Tinha o I, o A, o B, o XI, o erro, o F de XI vezes F de XA. Né? Aqui até ele destaca só o sinal. Então, a nossa tabelinha aqui vai ficar um pouquinho mais completa. O que o professor coloquei? O I, o A, o B, o meu XI, o erro percentual, que o enunciado me pediu, lembra? O meu F de A, o F de XI e a multiplicação. Porque daqui eu já calculo as feras aqui e já multiplico. Tá? Então, a minha primeira iteração é a minha iteração 0. Meu A é 1, meu B é 3, né? Que era o nosso intervalo, de 1 a 3. Deixa eu dar um zoom aqui para você enxergar melhor. Agora sim. XI, como que eu calculo? Igual, abro parênteses, A, mais o meu B, fecha parênteses, dividido por 2. Então, assim, no Excel, né, só para básico do básico, esclarecendo, divisão é essa barra, tá? Essa barra representa divisão e multiplicação é o asterisco. Elevado, por exemplo, quando eu quero escrever uma potência, eu coloco o acento circunflexo, popular chapéuzinho, tá? Daí o mais e o menos são eles mesmos. Dividido por 2. Então, essa continha aqui, o que eu estou contando aqui, o que o Excel está me dando, né? Que o meu A, que está na minha célula C5, está somando o meu B, que está na minha célula D5. Ó. Ele está pintadinho aqui, azul e vermelho. Né? Isso dividido por 2. Dou 1 igual, vai dar 2. Lembra lá que a gente calculou na mão? Ó, que estava calculado aqui. Ó, meu xi deu 2. Então já bateu. O que eu fiz aqui na mão, estou te mostrando agora no Excel. O meu erro no método da abscissão, até estava dando uma sondada lá na aula de vocês, para ver mais ou menos o método do professor de vocês, e ele comentou que sempre o método da abscissão começa com um erro de 50%. Por quê? Porque eu racho sempre no meio o intervalo, né? Então meu erro começa com 50. E se você reparar aqui, ó 50, 25, 125, 0,6, sempre rachando, né? Metade de meio é 25, metade de 0,25 é 0,125, metade, metade, tá bom? E aqui nós vamos. Existe a forma do erro aqui, ó, bonitinha, cadê? No livro, que é essa fera aqui, ó. Você calcula o erro, na verdade é B menos A dividido por 2, se não me engano, até tá aqui, né? B menos A dividido por 2. Mas o próprio professor de vocês comentou que é para considerar isso, 50%, nós vamos fazer o que ele está mandando. Até não me lembrava disso aqui, faz muitos anos mesmo que o professor já se formou, que eu vi isso na faculdade. Erro percentual. Esta fera aqui, em porcentagem, né? Ou seja, eu venho aqui na configuração do Excel aqui e jogo um porcentagem. Já matou-lhe a pau. Eu vou aumentar a quantidade de casas decimais aqui para que fique mais fácil a visualização aqui de vocês.
Por quê? Porque nós vamos ter que chegar no erro menor que 1, né? Se eu deixar duas casas aqui, vai chegar no ponto que ele vai ficar erro 0 só, daí você não vai enxergar a porcentagem real do erro. O FDA, vamos calcular. A gente já calculou na mão, agora vamos fazer no Excel. Que é o quê? Que é a nossa equaçãozinha aqui, né? Então vamos jogar essa fera aqui dentro. Ó, igual... Eu vou abrir parênteses para... Então vou dividir aqui, ó. Esse aqui vai ser um parênteses, esse aqui dentro de um parênteses, esse aqui dentro de outro parênteses. Só por bonito. Menos, a parênteses menos. Pi. No Excel eu posso escrever assim, ó. Pi, abro parênteses e fecho parênteses, ele considera já para mim que é o valor total do pi, né? 3.14, 16, 18, isso aqui das quantas. Né, para eu não precisar, poderia escrever aqui também, ó. 3.146, tranquilo. Mas acho que fica mais bonitinho eu fazer o pi. Vezes, né, asterisco, h ao cubo. Qual que é o meu h? Eu estou calculando o FDA, né? Então é meu a. A elevado ao cubo, lembra? Chapeuzinho, circunflexo. Fechei parênteses. Mais, a parênteses, 9. E agora essa parte aqui, ó. Vezes π, vezes o meu a ao quadrado. Fechei parênteses, menos... Nem precisava pôr em parênteses, mas vou colocar só por bonito. Menos 90. Menos 64,86, tal. Lembra? Igual a gente calculou na mão. Cadê aqui na mão? Ó, meu FDA. Agora eu vou calcular uma f de x e, obviamente, tem que dar esse mesmo cálculo aqui, né? Mas no Excel eu não preciso digitar de novo. Ó. Eu seleciono ela, arrasto ela para cá. Ah, professor, mas deu diferente o resultado. Deu porque ela está considerando outro x, né, no caso. Então eu só arrumo aqui, ó. Eu não quero que ela considere o b, eu quero que ela considere o 2, né? Então, em vez de D5, eu venho aqui e coloco um E5. E aqui também eu coloco um E5. Porque ela mudou de célula aqui. Pronto. E aqui eu faço a multiplicação, né? Este vezes este. 132, tal. O resultado da multiplicação aqui, do f de a vezes f de xi, deu positivo. Portanto, isso daqui interfere totalmente na continuidade da minha conta aqui, porque eu tenho que saber se eu vou substituir o xi no A ou no B. Então, observe aqui, ó. Deixa eu apagar essa rabisqueira que eu fiz aqui. Então, ó. Percebam aqui, ó. Quando esse sinal é negativo, o B muda de valor. Ó. Era 3, ele pegou o valor de xi. Negativo, o B pegou o valor de xi. Quando é positivo, é o A que recebe o valor. Ó. O A recebeu o valor de xi. Positivo, ó, o A recebeu o valor de xi. Tá? Positivo, o A que muda. Portanto, na nossa historinha aqui, ele é positivo, né? Então, o A assumirá aqui, ó, o valor de xi. E o B repete. E aqui eu sigo a vida aqui, ó. 1, 2, 3, tá? Isso aqui é só o número das iterações. Vamos, sei lá, fazer até a iteração 13. Tá bom? Então, no Excel eu posso fazer isso daqui de forma condicional. Ou seja, para eu não precisar... Porque se eu for fazer aqui, sei lá, 1000 iterações, eu não vou ficar vindo toda hora aqui. Ah, e agora? Vai ser o A ou vai ser o B que vai mudar aí igual e não sei quando. Não. Ele dá muito serviço, né? Daí não precisa usar o Excel. Então eu vou fazer uma condicional aqui, ó. Eu escrevo igual, se, abro parênteses. Se, agora, ó, o que ele me pede aqui? O teste lógico. Se esta fera aqui for maior do que 0, portanto, você vai me dar este valor. Se não, eu quero que você me dê este aqui. É isso que eu estou contando para o Excel, tá? O B, eu vou fazer a lógica inversa. Se esta fera aqui for menor do que 0, ou seja, negativo, me dê este valor. Se não, mostre, repita o B para mim. É isso aqui que eu estou contando para o Excel, tá? Aqui, eu repito, é a mesma lógica,
ele vai fazer o meu novo xi, ou seja, 2 mais 3 é 5. Dividido por 2, 2,5. O meu erro vai ser sempre a metade desse. Então, portanto, é esse aqui dividido por 2. Aqui vai ser sempre igual a esse, mas somente a porcentagem. Aqui eu repito. Aqui eu repito. E aqui eu repito. Tá? Esquematizei aqui todo o meu sisteminha. Eu posso simplesmente selecionar e arrastar para baixo. Ele vai fazer todas as contas aqui para mim. Vamos ver o que vai dar. Ó. Vamos baixar aqui até o 13. Ó, calculou tudo automático para mim. Então percebam. O A e o B foi mudando automático. Ó. Então aqui tinha dado positivo. O A mudou. Aqui deu negativo. O B mudou. Negativo mudou o B. Negativo mudou o B. Negativo, negativo. Positivo mudou o A. Tá? Fez automático. O erro ele foi fazendo sempre a metade da metade. Igual tem que ser mesmo, método da obsessão, porque eu sempre racho o intervalo no meio. Aqui ele foi me apresentando em porcentagens. Aqui ele foi calculando os Fs de A para mim, conforme eu dei, né? Mas o que ele ia mudando? Ele ia mudando o A, né? Em vez de pegar o primeiro A, ele vai pegando o A que está na linha correspondente. Aqui também ele foi calculando F de xi, foi mudando automático, ó, pegando o xi correspondente a cada linha. E aqui ele também foi multiplicando F de A por F de xi. Então matamos a pau. O que o enunciado pedia? Ele não falava para nós, por exemplo, vá até a iteração 8. Não. Ele pedia para que calculássemos até que o nosso erro fosse menos que 1. Então aqui, ó, nosso erro deu 1,56. Ainda não, né? 1,56 é maior do que 1. 0,78 é menor do que 1. Então aqui já está aceitável. Então na iteração 6, o nosso xi deu 2,0156 e o nosso erro deu menor que 1. Portanto, está com toda a cara de que esta é a resposta da letra A. Gostou do vídeo? Deixa o seu like aí, compartilhe com os amigos, se inscreve no canal e, logicamente, manda um WhatsApp para nós. Bons estudos!